Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com Lalu Cleide. Quero agradecer a cada um de vocês que se inscrevem aqui no meu canal, que cada dia chega mais gente nova e eu quero agradecer pelos comentários, pelas curtidas, por as vezes que você compartilha com alguém que você achou interessante ou enfim. Quero agradecer à plateia, né, por me ajudar a sonhar e realizar meu sonho de estar aqui crescendo, né, devagar e sempre, como eu venho dizendo. E como vocês podem perceber, eu não estou mais indo muito às trilhas da Bahia, nem também muito no Vale do Sossego, mas eu estou por aqui nas trilhas da Bíblia, nas trilhas da Palavra do Senhor, né? Sempre vocês podem acompanhar aí também, que eu estou fazendo um devocional. Quando eu não posto no mesmo dia, mas eu gravo, às vezes não tem tempo de estar vendo direitinho. E ontem eu fiz, mas não postei tudo hoje. O devocional é semana devocional, que é essa semana de recuperação da minha autoestima, do meu espírito limpo, sabe, gente? É uma renovação que eu estou passando. Isso é independente de. Eu não estou falando só da igreja, eu estou falando de uma renovação dentro de mim, eu mesmo me questionando se tá bom, se tem que melhorar mais, se tem que servir mais, se tem que trabalhar mesmo, né, na obra do Senhor, trabalhar, né, que eu acho, me perdoe o vício, viu, gente, de falar né, que eu tenho esse costume, mas eu tô tentando tirar essa parte. Entre um suspiro e outro eu falo, eu tenho essa mania, mas também vou estar mudando, porque ninguém suporta, né, esse negócio, né, não tem jeito. E, enfim, eu é meu jeitinho, né, gente? Natural de ser, não tem jeito. Bom, enquanto eu não tiver vídeos assim na natureza, como eu gosto de fazer, vocês sabem que eu amo fazer, mostrar o mar, mostrar os rios, mostrar as cachoeiras, né? Arvoredos, eu não posso ver um que eu me apaixono e mostro e fico deslumbrada, parecendo que eu estou perto de um baobá. É assim que eu vejo. E a minha parte mais intensa que eu tô querendo passar para vocês agora é sobre essa mudança mesmo. Uma mudança de me preencher mais do Espírito Santo. E eu vejo as coisas acontecendo, né? A gente não é descabida de noção, né? Quando a gente tem um pouco de noção, a gente vê que as coisas tá tudo bem, né? Tô ganhando um dinheirinho, tô com um salário fixo já faz alguns anos e isso dá uma certa estabilidade do pão de cada dia, mas a gente não quer só isso, a gente quer se vestir, a gente quer um confortozinho melhor, a gente quer, enfim, crescer, né, gente? E para crescer, você precisa também mudar sua mente, não ficar atrofiada às crenças do passado, né? Como muitas vezes eu digo a vocês que a minha família me ensinou que pobre tem seu lugar, né? Tem mesmo, mas não pode estacionar. O pobre tem que se transformar em rico, porque nem todo rico foi rico a vida inteira, né? Nem todo rico foi rico a vida inteira, então é um pobre que se transformou, que procurou sua riqueza, que procurou trabalhar com honestidade, com dignidade e cresceu, né? Fez um investimento bom, deu certo, glória a Deus, e hoje está no topo, está realizado. Como eu tenho muitos amigos que aconteceu isso de estar numa situação improvável e hoje são ricos, né? Viajam muito, tem casa de praia, tem fazenda, tem carro bom e
isso é o trabalhar de Deus e o seu, né? Se você faz sua parte, Deus te ajuda. E quando você faz sua parte levando benefício para alguém, melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, gente, eu não tô me sentindo uma pessoa desfavorável pelo universo, por o meu Deus, por a minha capacidade de lutar, não. Todo dia eu agradeço que eu digo para vocês que eu sou grata, porque eu já fui muito pobrezinha, muito mesmo. Às vezes eu lembro da minha situação de infância e eu choro sozinha, né? Porque eu fico pensando com pena de mim. Às vezes eu ainda sinto, ainda tenho aquelas emoções. Igual você assistir um vídeo, né? Um filme emocionante, você chora. E então, quando passa o filme da minha situação, das minhas dificuldades, das minhas mazelas, enfim, da minha pobreza, então eu ainda choro, sim, quando eu lembro. E é bom que você tenha esse filme na sua mente, que é para você ter o exemplo, você não quer voltar. Você não quer voltar, você não quer que um filho seu viva isso, você não quer que um neto seu viva isso, né? Uma vida com escassez, com muita necessidade de tudo na vida, né? Mas eu falo para vocês, eu costumo falar para vocês sempre assim: gente, eu era muito pobre de dinheiro, mas eu tinha uma riqueza do Senhor, eu já nasci assim, contemplada por a paz de Deus, por o amor de Deus, pela fé e a esperança. É tanto que eu sempre digo a vocês, se vocês reverem alguns vídeos meus aí, desses bate-papo, desses que eu ponho lá no cast, porque assim, eu não tenho microfone, não tenho nada, mas eu tenho o celular que tem, de qualquer forma ele tem ele tá captando a minha voz, né, gente? Por isso que eu digo que é LaluCast, porque eu faço tipo, é o que eu sei fazer, é o que eu posso fazer agora, é o que eu posso estar entregando para vocês, é o que eu tenho e é o meu melhor. Não é porque é o que eu tenho agora que eu acho que eu tenho que entregar para vocês qualquer coisa. Eu sei que não é assim que se trabalha melhorando todos os dias, né? Aprimorando sua obra. O primeiro dia, claro que a gente pode fazer meio torto, depois você vai consertando, vai se arrumando. É o que a gente pretende e no caminhar da vida e se arrumando, né? Andando impecavelmente dando, entregando o seu melhor, o melhor que você tem, né? Nas condições que você vive, que você está no momento. Então, é sobre isso. E sobre toda a minha peleja da infância, eu nunca tirei Deus da minha vida. Sempre, 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 Deus falou comigo, né? Através de pessoas, como eu digo a vocês, as pessoas até se cansavam um pouco de ficar me chamando para Deus, me chamando para a igreja, me chamando para pregar, me chamando para mudar de vida, melhorar as vestimentas, melhorar o jeito de falar, melhorar o jeito de caminhar, melhorar o seu jeitão, né? Se ajeitar com Deus e no caminho do bem. E não que eu acho que eu estava tão perdida assim, né, gente? Mas a gente sempre pode melhorar um pouco, sempre pode melhorar mais. E aí eu ficava uns tempos, depois eu dizia, sabe, eu não vou ficar nessa. Esse povo manda muito na minha vida, quer fazer, quer saber isso, quer que todo dia eu esteja fazendo aquilo, enfim, e eu acabava me saindo, fugindo. Aí Deus mandava outra turma, como eu já disse em outros vídeos para vocês, e a minha vida foi sempre assim. Uma turma se cansava de mim, eu também fugia da turma, depois Deus mandava outra. E eu digo, Senhor, por que que eu não me ajeito, né? Porque se eu gosto da palavra de Deus, eu gosto de estar. Mas eu sempre escorregadia, né? E agora eu tô me firmando, né? Eu tô me firmando não porque os crentes querem, né? Porque os crentes sempre me quiseram, graças a Deus sempre me buscaram, sempre me quiseram também, glória a Deus.
Mas agora não é mais os crentes que querem, não é. Agora eu necessito. Sabe o que é eu precisar de Deus assim? Não é porque, gente, não tô passando necessidade, não tô com uma doença assim que já, tipo, me jogou sem esperança. Não estou fisicamente falando. Mas eu estou doente espiritualmente. Sabe o que é você todos os dias respirar fundo e dizer, sabe, parecendo que você está debaixo d'água, você levanta um pouquinho para respirar, depois você está passando mal de novo, você levanta um pouquinho para respirar. É assim que eu estou me sentindo esse início de ano. Muitos outros anos foi doente, foi cansada, foi nervosa, foi passando essa fase da menopausa, que, nossa senhora, gente do céu, é um negócio que, pelo amor de Deus, que devia ter um tratamento para a gente nem entrar na menopausa, viu? Pelo amor de Deus, é muita agonia, muito sofrimento, é muito calor, muito nervoso, muito esquecimento, a gente fica com a mente embaralhada, esquece das coisas, enfim. Então eu venho passando por isso. Só que essa parte aí não é só isso que eu tô com essa sede, essa necessidade de me preencher do Senhor. Não é só isso. Agora já é um negócio assim que todo dia eu não durmo mais, eu não respiro. Agora sim eu não respiro mais um instante sem pensar. Eu preciso aprender a falar de Deus. Eu preciso que o Senhor ponha palavras na minha boca. É como se fosse agora uma necessidade. E não é para seduzir o mundo, não é para seduzir ninguém, eu nem ando em rua mais, ó. Só vou no meu trabalho. Eu não tô querendo aparecer, né? Assim, tudo bem que tenho o meu canal no YouTube, eu quero que cresça sim, né? Eu seria uma hipócrita, mentirosa e falsa se eu dissesse para vocês, eu tô aqui, mas é só, né? Eu gravo para mim, para lembrar futuramente, para guardar como se fosse um documento também para dar minha vida, um documentário ou qualquer coisa assim especial para mais para frente da minha vida. E qualquer transformação também futuramente eu ver o que foi que eu mudei, se eu sou tão, como é que se diz, autêntica como eu quero ser, como eu penso que sou. Também tem isso para eu estar me olhando nesse espelho de autenticidade, como é que eu mudo, como é que eu vou me transformando, e se eu mudo demais, se eu perco um pouco a minha essência. Então, tudo isso também é interessante que eu estou fazendo nos meus vídeos, né, gente? Mas também quero crescer aqui no YouTube, quero um dia ser contemplada também como é que se diz, monetizar, se for o caso, se meus vídeos for bons, se as pessoas achar que é interessante, pertinente, agradável, útil, né? Aí sim, ganhar um dinheirinho também, o que é que tem? O que é que há? Todo mundo ganha, né? A maioria aí estão ganhando, o que é que tem eu querer ganhar? Eu desejar ganhar com os meus vídeos. Mas não assim que eu só tô querendo isso. Eu quero também levar uma palavra boa, uma palavra, um exemplo de coisas que eu me libertei. Como eu digo a vocês, eu tenho me libertado de muitas coisas difíceis na minha vida, desde a infância que eu venho trazendo esse fardo, carregando carga e achando que um dia eu não tenho que deixar para trás, eu tenho que me desapegar das cargas. É bom que eu lembre, como eu disse a vocês, do filmezinho da infância, para que eu tenha uma noção de como Deus já me tirou do fundo do poço, como Deus já pegou na minha mão, já me carregou, mesmo às vezes eu sendo uma filha desobediente, que o Senhor manda andar aqui, às vezes eu pego outra trilha, ou curva, ou qualquer coisa, mas sempre ali clamando o Senhor, né? Desesperadamente, quando eu vejo que, me distanciei da face do Senhor, isso tá me carregando uma dor, tá me sobrecarregando de uma dor espiritual que chega a ser física mesmo. Gente, vai passando um barulhinho aqui. Eu tenho uma pausa, gente, porque tem um som aqui na minha rua de publicidade, né? E aí fica muito barulhento. Enfim, como eu estava dizendo para vocês, os meus conteúdos têm mudado um pouco, assim, o contexto do Vale do Sossego, mas nem tanto, porque eu sempre falei, né? Sempre falei com vocês
que eu ia estar falando da minha espiritualidade, da minha confiança em Deus, e que eu abri esse canal pela fé. Eu já falei várias vezes aí também. Então, não é só para falar do meu aproximamento agora de querer conhecer mais a palavra do Senhor, não só versículos decorados, mas aprender a história bíblica, a história dos vencedores, a história de que não tem só o vencedor, né, gente? Normalmente, para ter um vencedor, teve um rival que foi pleiteado, né, que se diz, ou chamado à luta, e venceu aquele que mais forte, mais o da verdade, né? Nem sempre é assim, né? Tem casos que a disputa não é só porque é o bom, mas talvez o mais forte que vença, né? Também tem essa parte da gente ficar buscando e querer estar sempre melhorando o seu conhecimento para você saber falar. Quando você falar um versículo, você não falar um versículo decorado que você não sabe o que é que tem antes e depois do versículo, né? Para se você puder abrir mais a palavra ou resumir mais ou até, como é que se diz, pôr aquela palavra mais no entendimento de não só da Bíblia, né? Porque a Bíblia, você sabe que a Bíblia é um pouco complexa, você tem que entender. Às vezes fala com. Por isso que eu estou agora em busca da Bíblia NVI, né? Que é a Bíblia que a Marinalva Calegari, que eu sigo ela, e eu gosto demais do conteúdo dela, do, dos vídeos dela, que são de ensinamentos, inclusive bíblicos também. Então, eu preciso arrumar essa Bíblia, que eu sinto que ela fala de uma forma mais compreensível para nós, assim, que não estuda a Bíblia, entendeu? Para gente que não entende muito a palavra sem de forma mais explícita do nosso jeito de falar, vamos dizer assim, né? Porque a Bíblia tem umas palavras muito que você não tem no dia a dia, você não convive com aquelas palavras, então você não entende, não sabe se está falando uma coisa boa ou ruim. Então é bom que você saiba sobre isso também, sobre que aquela palavra é boa, define uma coisa boa ou uma coisa ruim. Tem sobre isso também para você estar. Então tem que ter toda também um estudo, uma sabedoria, para não estar vindo para cá passar vergonha e meter vergonha alheia nos outros, né? Eu acho que é bom a gente estar cuidando dessa parte também. E também para não estar com palavras enganosas, né? Palavras que talvez não existam na Bíblia e eu querer falar aqui. Não é bom porque você distorce as palavras de Deus. E tem uma palavra que eu não sei aonde está, mas ela existe na Bíblia sobre isso, sobre você não mudar uma vírgula da palavra de Deus. Você chegar aqui, você ficar pregando. Agora, se você vai falar do seu ponto de vista, mas não está na Bíblia, tudo bem, é o que você pensa. Agora, se está na Bíblia, não mude. Não mude uma vírgula da palavra de Deus, porque isso é desagradável aos olhos do Senhor. Por isso eu tenho que ter cuidado, o que é que eu vou falar. Ou eu já aproveito e leio mesmo o versículo e falo, se está em Jeremias, se está em Reis, se está em Juízes, enfim, tem que saber, tem que falar, se está em Jó, né? Ou qual livro que está, onde que você vai achar. Então, é sobre isso, sobre você ser verdadeiro, falar mesmo aqui com as pessoas muitas pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam, duvidam inclusive da Bíblia. E agora vem você para cá, ainda falar uma coisa que nem na Bíblia tá, aí como é que fica a história? Fica pior, né? Você fica, em vez de você melhorar, você passar a palavra do Senhor, você passa confusão na mente das pessoas. Então, sobre isso também eu tenho que estar atenta, cuidadosa, né? Mas como vocês, hoje mesmo no meu outro vídeo, no devocional, eu estava falando assim,
Aqui eu vou falar porque eu vou estender mais o vídeo, mas eu vou falar sobre isso. Eu, à madrugada, acordei e eu falei com Deus assim: Senhor, eu quero hoje falar uma palavra no devocional da manhã sobre, que seja do livro de Apocalipse. Eu quero falar um pouco do livro de Apocalipse. O livro que eu mais temo, o livro que eu menos quero ler, porque eu tenho um temor, assim, não abrir a minha mente para eu ler o Apocalipse como uma boa nova, porque no Apocalipse é onde Deus fala sobre o futuro, né? O futuro que o mal vai vencer o bem e que nós vamos viver aquela plenitude de paz, de só o bem vai reinar, tá entendendo? Sem pensar ai, que um dia vai ter que combater, né? Então, e Apocalipse é uma... Agora que eu vim entender que o Apocalipse é uma boa nova, né? Apesar de falar em muitas coisas assim, bem aterrorizadoras, mas o Apocalipse é uma notícia boa, é uma notícia que Deus vai secar suas lágrimas, né? Que fala em Apocalipse, e vai enxugar suas lágrimas, e vamos viver um mundo de paz, de plenitude, sem guerra, sem briga, sem ódio, sem maldade, sem traição. Sabe aquele mundo de glória? Um mundo só de glória, de pessoas que se santificam, né? Que luta para ficar na parte boa da vida. Então o Apocalipse é uma boa nova, e eu não entendi assim, eu tinha medo. Eu tinha medo de ler o livro de Apocalipse. Mas nessa madrugada eu queria ler o livro de Apocalipse na minha semana devocional, só que o Senhor não quis assim. Inclusive, eu fico com outra Bíblia, eu tenho outras duas Bíblias, e só para você ter uma ideia como o Senhor falou comigo, essa Bíblia estava guardada, eu não sei por qual razão eu peguei, talvez até para fazer um suporte, para pôr o telefone em cima para eu gravar, e foi nela que eu abri sobre o vaso do oleiro, né? A palavra veio sobre o vaso do oleiro quando eu não meditei, não era essa que eu disse que eu ia falar, mas o Senhor me, sabe assim, falou: você vai falar sobre o oleiro hoje, o vaso do oleiro. E aí eu falei no matinal, no devocional de hoje, né? E aí eu fico assim, falando como Deus nos põe sim, quando você se abre para o Senhor, quando você quer. Você estava falando que você queria pregar tal palavra, mas o Senhor achou de melhor você falar essa que Ele te enviou pela manhã, depois que você já tinha feito café, depois que você já tinha feito alguma coisa, né? Já tinha também orado ao Senhor, o seu devocional, seu íntimo com Deus, você já tinha falado com Deus, e o Senhor te mostrou o vaso do oleiro para pregar. Eu achei assim divino, perfeito. E aí eu volto e digo sobre a Bíblia de novo, aquela palavra que diz assim: que vamos viver a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita, né? E eu estou aceitando o Senhor comandar, dirigir, fazer na minha vida. E sobre isso, eu acho que tem alguém me chamando ali fora. Vou dar uma olhadinha. Mas eu vou encerrar logo o vídeo, gente. Ó, que Deus abençoe a todos nós. Cada dia eu vou ter um conteúdo, pode ser bíblico e pode ser também da natureza. E eu vou lá atender a porta. Deus abençoe a todos e tudo de bom. Não desista dos seus sonhos. Continue sonhando e com Deus fica muito mais lindo. Amém?